Os Marqueteiros, o programa que surfa nas ondas do mercado. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, Ju, tudo bem? Hoje nós estamos com uma colega nossa de docência aqui, você sabia? Ai, eu tô sabendo e tô super ansiosa, eu tava morrendo de saudade dela. Eva! Que bom, que ótimo! Então, gente, hoje nós estamos com a Renata Correia, né? Então, Renata Correia é mestre em administração de empresas, especialista em negócios inovadores. Bom, ela também é professora universitária, palestrante e empreendedora digital. Ela tem carreira de mais de 25 anos desenvolvida nas áreas de marketing e inovação. Bom, é isso aí, deixa ela falar um pouco também. Renata, seja muito bem-vinda no Os Marqueteiros e ela vai falar para a gente hoje sobre transformação digital das empresas. Prazer é todo meu, eu que agradeço por estarmos novamente aqui juntos e é uma honra para mim. Que ótimo, Renata, que bacana. Bom, conta para nós aqui, para mim, para a Ju e para todos os nossos ouvintes, o que é exatamente essa história de transformação digital das empresas? Então, transformação digital está na pauta agora, né, das empresas, principalmente no momento atual que estamos passando, onde as empresas, algumas, né, startups já estavam posicionadas nesse sentido de tecnologia e inovação digital, mas muitas ainda não. Cerca de 80% das empresas ainda estão nesse processo de transformação digital. Que eu falo que é assim, transformação digital é mais do que aprender novas tecnologias, e sim mudar a mente, ou seja, o mindset, né? Quando a gente fala a mentalidade das empresas, a cultura organizacional, a mente do CEO. Por quê? Porque é quebra de paradigma. Então, eu tenho que pensar digital, não aprender somente novas tecnologias. Interessante isso, né? Porque a gente, bom, para contextualizar, eu sempre falo todos os programas que a gente está aqui, o ano é de 2020, nós estamos vivendo um momento de isolamento, distanciamento social por conta de uma pandemia. Então, você que está nos ouvindo aí em 2078, nós estamos vivendo exatamente este momento agora. E é interessante isso que você está falando, né, Rê? Porque hoje o mercado digital já era bastante amplo e bastante grande, e agora meio que obrigou as organizações a ficarem nesse ponto, né? Exatamente. Então, agora você não tem outra opção, né? Então, e o que a gente estava até conversando antes do intervalo, né, Ju? Porque, assim, algumas empresas, elas estão no momento agora, vamos supor, agência de turismo. Não é o momento para vender pacotes de viagem. O momento agora é planejamento. Ou seja, se até agora você não fez a sua inserção digital, o momento agora é como que eu posso fazer essa inserção para o próximo ano. Agora tem outras pequenas empresas, né, que estão no momento certo para e-commerce, ou seja, já vende, né, o seu produto físico, uma loja física que agora está fechada, então é o momento para desenvolver uma loja virtual. Então, depende muito do momento, do posicionamento de cada empresa. Mas o que a gente sempre recomenda seja loja física, seja uma micro e pequena empresa, seja uma grande empresa, o porte que for, o interessante é que você tenha uma mentalidade digital. Tá? Então, quando a gente fala de transformação digital, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco aqui de empresas que estão fazendo essa transformação digital, mas mais do que isso, não adianta nada, eu tenho que aprender a tecnologia XPTO, tá, mas você inseriu a transformação digital na cultura, no clima, ou seja, tudo que envolve uma organização é importante você pensar no digital. Ô Renata, muito interessante que você comentou sobre essa questão da mentalidade, né? Não necessariamente da tecnologia, ou seja, ter uma mentalidade voltado para o digital, para todas essas transformações e tudo mais. E aí, como é que a gente consegue ter essa mentalidade? Ou seja, como que é essa história de mentalidade, tecnologia e equipamentos? Se você pudesse contar um pouco para a gente como é que se distinguem essas coisas? Ok. Então, assim, a tecnologia vai existir, só
Só que a tecnologia, ela é consequência. Ou seja, eu tenho que pensar no meu modelo de negócio, como que eu posso ser mais produtivo, para que eu consiga, por meio da tecnologia, ter uma assertividade melhor. Então, assim, eu vou dar um exemplo de uma fazenda no Rio Grande do Sul, que eles investiram em um robô que faz a ordenha ou extração do leite. Imagina um robô, né, fazendo a extração do leite. Então, eles instalaram um chip no pescoço, né, da vaca, para que eles pudessem entender dados referente à produção do leite e também eles tiveram maior produtividade, né, que é qualidade e tempo, para que eles pudessem ter uma vantagem competitiva aí. Então, por exemplo, em média, um produtor de leite leva 8 horas por dia para fazer toda essa ordenha, né, ou extração do leite. E o robô, imagina só, o robô faz essa ordenha em 4 horas. Então, o que o fazendeiro, ele diz no case, enfim, que ele agora consegue ter decisões estratégicas, ou seja, tomadas de decisão. O que antes era somente operacional, agora ele consegue ter uma agilidade, uma precisão. Por quê? Porque o robô ele consegue ter melhor eficiência, enfim, e o restante do tempo ele consegue pensar no negócio dele. Então eu falo que se até um produtor, né, de leite, uma fazenda pequena, né, média, porte médio, ele investiu aí em torno de R$900 mil, tá? Para conseguir esse robô. Mas o que ele diz que o que ele ganhou em eficiência, isso realmente teve uma repercussão muito melhor. É interessante, né, que você falando, então a gente vê que a mentalidade digital, na verdade, ela vai se utilizar da tecnologia como uma ferramenta mesmo estratégica para tomada de decisão, né? Uhum. E eles tiveram investimento em conhecimento e educação tecnológica, né? Então, assim, ele teve que ir atrás, ele teve que mudar, né, toda a mentalidade dos colaboradores, ou seja, teve toda uma educação por trás para que ele pudesse ter essa inserção digital. Realmente, você precisa pensar diferente, ou seja, ter o que a gente chama de economia criativa também, tentar entender o que eu faço e como que eu posso inserir o digital no meu processo para que eu consiga ter aí uma eficiência. Renata, uma das coisas que você pontuou para a gente é a questão do futuro, né? O futuro é digital. Então, com base nesta empresa que você está, com esse exemplo que você está trazendo, certamente deverão vir outras e outras e outras. Fala um pouquinho para a gente disso, por favor. Não, certamente, né? A gente fala do futuro e do presente. Por quê? Porque hoje a gente precisa realmente ter essa inserção, né? Um outro exemplo que eu falo é da moeda digital. Então, agora, principalmente para esse momento que estamos passando, né? Por meio dessa moeda digital, a Cruz Vermelha, ela é uma instituição global, né? Que ajuda as pessoas vulneráveis, passou a aceitar a moeda digital. Então, ou seja, você consegue fazer a doação por meio dessa moeda e isso teve realmente uma importância muito grande no cenário atual. Além disso, a gente também tem a impressora 3D. Então, a impressora 3D, hoje 10% das empresas têm usado, mas assim, a projeção é que até 2025 aí outras entrem, principalmente o setor de moda, que você consegue até imprimir roupas, né? Olha a evolução disso. Portanto, a impressora 3D também é uma tecnologia muito emergente que realmente a tendência é que você consiga aí ter um avanço tecnológico para que várias empresas possam usar. É legal esse negócio da impressora 3D, né? Eu soube que a indústria automobilística, inclusive, está colocando as peças, né? Que ela tinha que fazer a produção dessas peças garantir a produção dessas peças, né? Para reposição em automóveis e tudo mais.
E agora ela não precisa mais ter esse estoque, né? Ela pode disponibilizar isso conforme a demanda, né? É interessante porque isso também vai desonerar também as organizações, a indústria, e também começar a produzir conforme a demanda, né? Isso é um ganho também bastante interessante em termos de produção e em termos de custos também, né? De custos, né? Facilita o consumidor. Para o consumidor, você imagina, né? Se você tem essa impressora 3D, a facilidade, enfim, o que acontece? Isso muda tudo, né? Então, assim, a questão a gente chama também de omnichannel, que é a integração do online com o offline, a tendência é cada vez mais ter essa integração para que você consiga ter essa inserção digital. E é tudo, assim, tudo que a empresa faz, ela precisa pensar em como ela consegue alavancar o negócio dela, né? Seja também por meio das redes sociais, dependendo do posicionamento da empresa. A gente também recomenda muito, vamos supor, se ela tem uma persona, né, o público dela, PJ, a gente recomenda muito o LinkedIn. Agora, se é uma pessoa física, a gente recomenda principais, né, Instagram, Facebook e Google Ads, certamente. Então, assim, o que eu percebo, as empresas, elas têm trabalhado conteúdo, que eu falo que conteúdo é o coração da transformação digital, porque hoje, para que você possa ser encontrado, né, pelas empresas, você precisa ter o gatilho mental da reciprocidade, ou seja, você precisa passar muito conteúdo que seja relevante para as pessoas, para que essas pessoas possam lembrar de você depois. Então, além da tecnologia que a gente está falando aqui, impressora 3D, a moeda digital, né, a gente falou da fazenda, mas além de tudo isso, é conteúdo, que a gente chama de inbound marketing, marketing de atração, porque se você não tiver um bom conteúdo, você não é lembrado. E hoje em dia, nós, enquanto pessoa física mesmo, né, a gente trabalha muito forte o conteúdo e que gera identificação, né? Então, eu falo que você não precisa ter 1 bilhão de usuários. Se você for um micro-influenciador, você está influenciando o seu nicho de atuação. E aí é isso que as empresas querem, né? Quando você patrocina um micro-influenciador, você está trabalhando o que esse micro-influenciador consegue ter de influência com a sua audiência. Então é tudo, né? O digital é tudo, não é só tecnologia, né? É isso aí, Renata, que legal, muito interessante, mas a gente já vai finalizando o nosso primeiro bloco aqui, já fizemos um apanhado aqui das coisas aqui, do que é esse nosso futuro digital. Então vamos passar para o segundo bloco aqui para a gente continuar a nossa conversa. Cai na prova, cai na prova. Bom, voltamos aqui então com a Renata e com a Juliana Gorabi. Nós estamos falando aqui de transformação digital das empresas. Você comentou anteriormente para a gente uma série de elementos aí fundamentais, né? Como o Big Data, a inteligência artificial, a internet das coisas. Então, conta um pouco para a gente o que você realmente acha importante dentro do contexto aí da transformação digital das empresas. Olha, o que é mais importante de tudo isso é você trabalhar os dados, né? Então, quando a gente fala de dados, a gente fala que é um novo petróleo. Por quê? Porque de nada adianta eu capturar esses dados, né? Que nem a gente falou, a gente trabalha aí com as redes sociais, enfim, para que a gente consiga anunciar nosso produto. Só que aí depois eu preciso, né, fazer a coleta de um e-mail dele, ou fazer ter o contato dele, enfim. E aí eu vou fazer o que com esses dados, né? Então é importantíssimo, seja uma pequena empresa ou uma grande empresa, a gente ter esses dados correlacionados. E quando a gente fala de Big Data, estou falando de um imenso volume de dados estruturados e dados não estruturados. E sempre em sala de aula, os alunos perguntam, professora, mas o que são esses dados não estruturados, né? E aí eu falo para eles, dados não estruturados são os dados que vocês colocam nas redes sociais. Ou seja, são os dados públicos, são os dados secundários. Então, tudo que você curte, tudo que você compartilha, tudo que você posta, as empresas estão correlacionando esses padrões de comportamento do consumidor.
Por quê? Dados estruturados é o que você consome na empresa. Então, a empresa ela consegue mapear esses dados. E dados não estruturados, o que você coloca nas redes sociais. Então, para que as empresas tenham insights e tomada de decisão, elas cruzam esses dados, né? Tanto os dados estruturados quanto não estruturados. E aí você consegue personalizar e segmentar as suas ações mercadológicas. Então, assim, de tudo, né? Inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho, internet das coisas, mas assim, se você não conseguir trabalhar os dados, e o que eu falo para os alunos também é o seguinte, que essa é a profissão do momento e do futuro, ser analista de dados. Por quê? Porque com os dados você tem métricas, você consegue acertar a sua campanha, você consegue mudar o rumo, né? Então a gente fala muito de teste AB em marketing digital, então eu estou testando uma campanha, ao mesmo tempo eu testo de outra forma, porque no digital é tudo muito rápido, então você consegue errar com mais facilidade e acertar rápido. Por quê? Porque é tudo digital. Agora, é diferente de você abrir uma empresa, né, e ter o produto físico vendendo numa empresa. Não, no digital você consegue mudar a rota, né, de uma forma mais assertiva. Interessante, né, Rê? Porque assim, a gente vê tanta informação disponível, agora o básico mesmo é assim, que tipo de informação é relevante? É como se fosse um processo de pesquisa, né? Que dados eu preciso para que facilitem a minha decisão? E até que ponto também chamar essas pessoas para coparticipação, ou seja, para cocriação de produtos, para, enfim, poder dimensionar um pouco para onde está caminhando as tendências. Então, é analisar, não adianta só extrair o dado sem análise, né? Sem objetivo e sem análise deles, né? Exatamente, por isso que você precisa ter, a gente tem o suporte do Analytics, né? Porque é por meio do Analytics que a gente consegue fazer as métricas e entender exatamente, fazer essa análise, planejamento. Por quê? Porque não é só mão na massa, né? Então, a gente precisa ter esse tempo mesmo de você entender o que esses dados estão transmitindo para que eu possa ter uma tomada de decisão mais assertiva e uma vantagem competitiva, né, naturalmente. Inteligência artificial, Renata, você falou para a gente aí que essa é uma outra tendência importante aí, né? Você listou. Como é que estão as coisas nesse campo? Como é que está evoluindo? Enfim, como as empresas estão utilizando essas novas ferramentas, né? Então, inteligência artificial são assistentes virtuais inteligentes, né? Então, a gente, o tempo todo, nós estamos inseridos nesse contexto de diversas formas. Então, a gente tem a BIA do Bradesco. Sabe por que é BIA? Bradesco Inteligência Artificial, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de usar recentemente, eu falei, nossa, realmente o que facilitou a minha vida de eu ter que ficar ligando numa central de atendimento, né, para poder responder a minha pergunta, rapidamente lá entrei no aplicativo do Bradesco e eu precisava de determinado esclarecimento, a Bia chegou e falou, olha, eu vou te levar até o local para solucionar a sua dúvida. E realmente, né, teve todo, entrou e saiu da tela que eu estava, por meio desse assistente virtual e chegou na resposta que eu precisava. Ao invés de eu ter que ir lá em perguntas mais frequentes, isso, aquilo, não. O próprio, né, robô, ele fez esse movimento para mim. Então, assim, isso é assistente virtual, ou seja, de uma forma inteligente, ele associa a sua palavra-chave, né, com a sua dúvida e te soluciona. Como tem a Siri da Apple, o Watson da IBM, a Alexa da Amazon, então a gente da Magazine Luiza, né? Então, ou seja, a gente tem inúmeros assistentes virtuais e isso realmente faz com que a empresa tenha uma melhor eficiência e para o usuário, o consumidor, isso também surpreende, né? Você tem aquela questão de experiência que a gente fala tanto em marketing, user experience, que tipo de experiência que eu estou tendo com a marca. E isso faz com que eu tenha a lembrança da marca, a awareness. Olha que maravilha, Macir, depois é só liberar a fatura aí para o merchan das organizações. Que sim, é verdade. É isso mesmo, Ju, é isso mesmo. Patrocínio, lá, vem para cá, patrocina nós.
Não, na verdade, assim, é interessante, porque são tantos dados ali disponíveis e algumas organizações ainda utilizam muito mal. Claro, elas vão, essas máquinas aprendem, né? A tal da máquina que aprende, machine learning, né? Vai aprendendo conforme o usuário vai colaborativamente melhorando até a forma dela se relacionar. Mas eu vejo muitas vezes, aí eu vou fazer um parênteses, eu não sei nem se vai possível isso ser colocado no ar, mas muitas organizações sabem tanto sobre nós e usam tão mal essa forma, né? Eu vira e mexe, por exemplo, tenho cadastros em todos os lugares, tenho redes sociais das mais diversas, e mesmo assim eu continuo recebendo spam perguntando se eu quero aumentar meu pênis. Gente, sabem tanto sobre mim, e aí me manda uma mensagem dessa. Desculpa, é mau uso mesmo, né? É mau uso de tanta informação. Desculpa, eu precisava fazer esse comentário, precisava fazer esse desabafo de como usam mal, às vezes, os nossos dados, né? Nos mandando coisas que não tem nenhuma pertinência conosco. Quer dizer, e exatamente isso ao contrário. Você tem que trabalhar de uma forma totalmente personalizada e segmentada, né? Para que você ganhe aí em escala, para que você consiga ter deficiência, né? A inteligência, às vezes, não é tão inteligente assim, né, Ju? Né? Renata? Exatamente. É isso aí. Ô, Renata, e sobre internet das coisas? Eu sei que essas coisas estão todas relacionadas, mas são os temas que você tem trabalhado. Então, se você puder falar um pouco sobre a internet das coisas, como é que está indo aí o mundo? Então, assim, antes até de falar de internet das coisas, eu queria até dar um outro exemplo de inteligência artificial de uma empresa chinesa que ela faz toda a seleção de candidatos por meio de uma análise semântica de dados. Então, achei bem interessante porque, assim, se o candidato usa mais as palavras eu ou nós, mostra uma inclinação que ele tem uma postura mais de colaboração, ele é mais sociável. Se o candidato usa frases longas ou frases curtas, também tem um outro perfil. Palavras negativas ou positivas. Então, ou seja, esse assistente, ele faz toda essa correlação de dados semânticos para que ele possa indicar o melhor candidato. Agora eu estou perdida, meu Deus do céu. Como é que faz agora, hein, Macir? E você, Macir, se depender da análise quântica aí do que você escreve, como é que fica? Pois é, eu acho interessante essa colocação dela nessa entrevista de emprego. Porque é uma coisa que a gente, no dia a dia, nós aqui como professores, a gente até tende a dizer aos alunos, né? Por favor, nós estamos fazendo uma criação coletiva, né? Tentar dizer para eles de uma forma adequada que essa coisa de eu, né, perde muito, né? A gente tem tantas possibilidades de colaboração, e por que não dividir, por que não co-criar, por que não fazer em conjunto, né? E é legal. E agora a gente está mostrando para eles que não é só um desejo nosso, é um desejo do mercado, são as empresas, é o mundo dizendo, olha, isto funciona. Exatamente isso. E também tem um outro exemplo, que as empresas elas têm trabalhado na área da saúde também, com inteligência artificial, para detectar o mal de Alzheimer, né? Que é uma doença aí realmente difícil, né? E o resultado foi que o modelo conseguiu diagnosticar a doença até 6 anos antes de um diagnóstico clínico com taxa de precisão de 92%. Então, ou seja, até 6 anos antes da pessoa apresentar o mal de Alzheimer, a inteligência artificial já consegue indicar que é uma possível doença para aquela pessoa. E com isso, ela consegue fazer o tratamento, né, de forma preventiva. Nossa, mas você sabe detalhes disso? Por exemplo, isso, desculpa, para mim eu não peguei. Através das ações dela nas redes, dessa pessoa, ou não? Isso através de algum histórico, diagnóstico e tudo mais? Não, então, pesquisadores americanos, tá, Jô? Então, que eles usaram essa tecnologia para analisar as telas cerebrais obtidas a partir do conjunto de dados e detectar mudanças nos níveis de glicose, tá? Então, assim, eles, por meio dessas pesquisas com esse robô, né, essa inteligência artificial, esse assistente, eles conseguem, por meio das telas cerebrais da pessoa, entender se ela pode ter essa doença
no futuro, né? O paciente já consegue ter uma medida aí preventiva para o tratamento. Então, achei muito interessante também esse case. Sobre a internet das coisas, então, né? Eu tinha feito a pergunta um pouco antes e você trouxe 2 exemplos brilhantes aí. Acho que a gente podia falar um pouquinho de internet das coisas para a gente fechar esse bloco aqui e passar para o próximo. Ok. Então, assim, internet das coisas, né, é um conceito usado para atribuir inteligência às coisas, ou seja, aos objetos. Então, a gente tem o relógio digital, né, que nem em prova, né, em prova, hoje em dia, a gente pede para os estudantes tirarem os relógios, né. Por quê? Porque é um relógio inteligente, ou seja, é um mini computador no pulso do aluno. Ou seja, a gente consegue fazer com que esses objetos eles tenham uma comunicação entre eles para que você consiga ter também uma melhor assertividade, para que você consiga ter eficiência, por exemplo, as geladeiras inteligentes, né, que consegue avisar quando o produto está com prazo vencido, ou mesmo sinaliza quando o produto vai acabar. Os carros autônomos, drones, né, que é essa aeronave espacial controlado remotamente, Smart TV. Então, assim, a gente tem internet das coisas já no nosso dia a dia. Por quê? Por meio desses objetos inteligentes, a gente consegue ter uma produtividade melhor, a gente tem uma qualidade, eficiência, enfim. E espera-se que 10% das pessoas estejam, por exemplo, que nem roupas conectadas à internet. Isso também faz parte da internet das coisas. Então, até 2025, espera-se que 10% das pessoas já estejam com roupas conectadas à internet. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um sensor na roupa e que te avisa quando o seu zíper estiver aberto. Tá? Então, é um exemplo aí que a gente tem, que isso num futuro próximo, 2025. E os veículos autônomos também, né? Carros sem motoristas, carros de grandes montadoras, né? São realidades, mas essa tecnologia só deve ser adotada em massa mesmo a partir de 2025. Então, assim, o tempo todo a gente tem aí visto que as empresas, principalmente Google, né? A Tesla, enfim, eles têm investido muito em internet das coisas. Bom, o caminho melhor, a tendência é essa, né? Na verdade, tudo com chips exatamente conectados para nos dar essa direção. Obrigada. Deixa eu aproveitar e dizer que esse bloco está se encerrando. A gente vai dar uma pausinha agora para o próximo bloco. Causos e causas. Olá pessoal, bom, estamos de volta aqui no terceiro bloco com causos e causas. Renata, a gente quer que você conte umas histórias pra gente, alguns causos, algumas causas aí. E também, claro, né, seria importante que a gente relacionasse alguma coisa a isso com nós, né, profissionais de marketing. Toda essa história aí mostrou um contexto muito interessante para trabalharmos. Claro, certamente. Então, nós, enquanto profissionais de marketing, nós estamos totalmente imersos nesse contexto, né? Principalmente na questão de análise de dados, que é o que eu falei, que realmente é importantíssimo. Então, eu vou dar um exemplo da empresa Target, que é um varejo americano. De todos que eu já vi, tem da Nike, tem diversos, mas assim, essa da Target, eles conseguem com muita precisão identificar o perfil o comportamento do consumidor. Como que eles fazem, né? Então, tem um caso que a garota, ela de 15 anos, ela estava gestante e os pais desconheciam que ela estava grávida. Só que essa empresa identificou que a adolescente estava grávida mesmo antes dos pais dela. E como que eles fizeram isso? Através dos dados estruturados e dados não estruturados, que eles correlacionaram esses padrões de compra. E nem a gente disse anteriormente, né? Dados estruturados, ou seja, tudo que essa adolescente comprava nesse varejo americano de produtos relacionados a bebês, eles identificavam até mesmo o período de gestação,
se ela estava no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, por quê? De acordo com o que você compra, eles conseguem analisar qual é o período. E tudo que essa adolescente postava nas suas redes sociais, que são os dados não estruturados, eles correlacionavam esses padrões de compra para identificar que ela estava grávida e enviavam para a casa dela cupons de desconto personalizados referentes a bebês. Então, assim, é um caso aí que realmente eu acredito que seja para nós, enquanto profissionais de marketing, uma inspiração. Por quê? Porque isso eu posso fazer para qualquer produto ou qualquer serviço. Ou seja, eu tenho que correlacionar os dados da minha empresa, o que o consumidor consome, versus o que ele coloca públicos, né, os dados públicos, para que eu possa ter tomada de decisão. Ai, que susto! Quando você começou contando o caos, falando dos pais, que a inteligência artificial já sabia antes mesmo dos pais, eu imaginei eles mandando uma caixa para os pais assim, parabéns, vovó! Que dedo duro, hein, Ju? Não é? Não, o pai processou, né? O pai processou a Target. E aí depois ele pede desculpas que realmente ele não sabia. Então, ou seja, por quê? Porque realmente a garota começou a receber comunicação, cupons, né? Toda a estratégia de comunicação para que ela pudesse consumir mais ainda produtos relacionados a bebês. É uma questão muito delicada, né? Porque ao mesmo tempo também tem a questão da privacidade. Né? São dados que a gente também, enquanto profissionais de marketing, tem que ficar muito atento. Então, e é exatamente isso. Aí tem uma outra discussão, né, Ju? Até que ponto que eu estou invadindo a privacidade? Até que ponto que eu estou sendo assertivo? Né? Porque nós, enquanto profissionais de marketing, a gente tem uma responsabilidade enorme, principalmente nesse momento que a gente influencia. Então, nós somos influenciadores e o que acontece? Se realmente o que eu faço pode ter uma repercussão negativa, até que ponto, né? Eu tenho que ter esse equilíbrio aí, né? Em tudo que eu faço e pensar principalmente nesse contexto atual de ter empatia, né? De você pensar com a gente até fala de pensar com a cabeça do consumidor, né? Além de que invade outras questões, né, Renata, Ju? Por exemplo, pode ser que a pessoa tivesse aqueles pensamentos, e nesse caso da gestação, e não necessariamente estivesse realmente grávida. Então, de fato, envolve alguns elementos aí que são bastante delicados, né? Então, temos que prestar muita atenção nisso. Que bom exemplo. O que mais, Renata, você traz para a gente? Então, outra pergunta muito comum em sala de aula: professor, os robôs vão nos substituir? E aí, a minha profissão, como é que fica, né? Essa é uma pergunta que sempre a gente, os alunos têm essa preocupação, não só alunos, quanto a sociedade em geral. Mas, assim, o que eu falo é o seguinte: tem 3 elementos que os robôs nunca vão nos substituir, ou até agora, né, os estudos apontam esses 3 elementos, que é ética, emoção e empatia. Ética. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa programar essas máquinas, tá? Então, e ele não tem essa ética que nós, enquanto seres humanos, temos. Emoção, né? Emoção também é do ser humano. E empatia, que é aquilo, se pôr no lugar do outro. Então, são 3 elementos que, até agora, os robôs, eles não nos substituem. Ética, emoção e empatia. Então, sendo assim, a gente pode ficar tranquilo que as pessoas, nesse caso, são insubstituíveis. Por enquanto! Por enquanto, Por enquanto. Marcir, já pensou? Aulas robôs? Já pensou? Realmente é complicada essa história aí, né? Muito, muito complicado mesmo. Renata, você tem algum exemplo, assim, de algum caso que tenha tido alguma substituição desse tipo e não tenha sido adequado? Ou seja, você comentou um caso da Target que eu já achei bastante polêmico, conheci a história e sempre achei polêmico isso aí, né? Agora, teria algum outro caso que você lembra, assim, que você fala, poxa, olha, utilizar a tecnologia nessa situação e foi muito inadequado?
Ah, você está falando inadequado? Isso. Inadequado, assim, tem vários exemplos, né? Porque, como o da Target, tem empresas que realmente só o fato de fazer remarketing o tempo todo em cima do consumidor, ou seja, o remarketing é você reimpactar o consumidor, ou seja, o tempo todo você mandar comunicação, isso não é legal. Então, vamos supor, eu entrei numa determinada empresa, Netshoes, e não comprei lá o produto, o tênis. Esse tênis vai me acompanhar aí por muito tempo, até que realmente eu vou bloquear, ou a empresa vai parar de trabalhar a comunicação. Mas, assim, o que eu sempre falo é que tem um equilíbrio. Por quê? Porque não adianta o tempo todo você ficar investindo em anúncio, em mídia paga, para poder mostrar novamente aquele produto. E sim, você tem que ter um espaço, né, de tempo para que você consiga aí não ter um anti-marketing. Por quê? Porque o bacana é que o consumidor faça o buzz marketing, o boca a boca, né, e não você o consumidor ter aquela antipatia pela marca. Tem que tomar cuidado mesmo. Não, tem um outro exemplo que eu acho bacana na área de educação, né, a nossa área. Então, assim, será que os robôs vão substituir os professores? Que é também uma pergunta nossa, né, enquanto docente. O que eu vejo, o que eu estudo, o que eu estou vendo algumas empresas já inserindo inteligência artificial, é assim, a gente não tem que preparar aula, né, então a gente tem que preparar conteúdo, a gente precisa ter todos os bastidores aí para que depois a gente consiga entrar numa sala de aula. Então, os robôs vão fazer isso por nós. A ideia é que os robôs, vamos lá, eu vou falar de transformação digital. O robô, ele já vai colher todas essas informações para mim por meio de dados secundários, dados públicos, de transformação digital, de diversas fontes, para que facilite a minha vida, tá? Então, não é que ele vai ministrar a aula, mas eu vou trabalhar junto com o robô. Essa que é a questão. Então, assim, isso a gente vai ganhar em produtividade, em assertividade, né, no tempo da gente. E a gente vai ter aquele conteúdo de forma muito mais precisa. E outra, ele vai personalizar de acordo com a minha persona, de acordo com o meu público-alvo. Então, ou seja, não é para a gente ter medo dos robôs, dos assistentes virtuais, e sim para que a gente consiga agregar o que eu faço no meu dia a dia. E isso é se ressignificar, é mudar a nossa mente, tá? Então, o que eu posso, na minha profissão, o que o robô pode colaborar comigo. Então, essa que é a mudança de mente aí, que é a transformação digital, tanto das empresas quanto os profissionais. Bom, esse é um assunto bem polêmico e eu acho que daria um programa inteiro para nós falarmos, né? Tem uma frase famosa que diz, né, que se o aluno não aprendeu, é porque o professor não ensinou. Eu sei que é até polêmico isso, porque o professor vai dizer, não, mas eu me desdobrei. Não, ok, talvez não para aquele segmento, não para aquele aluno, não naquela circunstância. No meu ponto de vista, é sempre o cliente, a solução do problema. Então, a solução do problema é aprendizagem e não ensino. Ensino é um meio que a gente faz alguém aprender. Então, com tantas ferramentas e com tantas coisas, eu acho que vão surgir novas formas de aprendizagem. E eu não sei se vão ou não ter a intermediação, com que grau terá a intermediação do professor. Mas, como eu disse, isso é para nós refletirmos e a gente marca um programa um dia só para falar disso. Eu acho que seria sensacional. Muito legal. E a Renata, mais algum exemplo, assim, fala de algum exemplo assim que você acha assim legal, né? Que você fala assim, olha, tem um exemplo aqui sensacional, um caso aqui que é muito bacana desse assunto todo da utilização aí da tecnologia. Então, tem um outro exemplo também nas fazendas. Por que eu falo muito das fazendas, né? Por quê? Porque hoje em dia a tecnologia está muito presente, né? Então, assim, os robôs e drones, que é aquela aeronave, né, os drones, são capazes de identificar com antecedência doenças, pragas e condições ambientais adversas. Então, permitem monitorar de perto a condição das lavouras e as operações agrícolas e substituem o trabalho dos lavradores, animais e tratores. Então, em vez do pulverizador, surgem drones capazes de pulverizar 3 hectares por hora com baixo volume de água e mínimo desperdício de insumos. Então, quando eu li esse case aqui,
que acontece? A inteligência artificial, né, os robôs, enfim, eles substituem, de uma certa forma, o trabalho, né, dos lavradores, e com isso o fazendeiro ele consegue também ter mais resultados no que ele faz. Então, ou seja, em vez de pulverizador surgem drones, né, capazes de pulverizar 3 hectares por hora, com baixo volume de água e mínimo desperdício de insumos. Então, isso a gente ganha na questão ambiental, na questão de produtividade, na questão de resultados, né? Então, assim, hoje em dia, quando a gente fala de transformação digital, é isso. Então, o que eu posso fazer em tudo, né, no que eu faço, seja qualquer segmento, qualquer nicho de mercado, para que eu consiga ter melhores resultados. Interessante, porque a gente vê essa interconexão, né, entre várias tecnologias, sempre buscando maior produtividade, melhor desempenho e tudo mais. E também estabelecer melhores experiências, né, não só na parte de produção, mas também na parte do relacionamento com o próprio consumidor, né, com o público, para que a gente vai ofertar nossos produtos, sejam bens físicos ou serviços, enfim. De experiência, não sei se o Matheus quer comentar alguma coisa, mas assim, só para fechar, assim, eu assim, tenho um outro caso de user experience que foi trabalhado até na Paulista, né? Então, com patins, eu não sei se vocês viram lá na região da Paulista, a Reebok, ela fez uma pista de patinação na Paulista, onde os usuários, eles tinham a experiência de patinar no gelo com o tênis da Reebok, com aulas de patinação, e aí eles tinham que fazer naturalmente um cadastro, né, uma isca digital que eles fizeram para poder fazer toda a captura desse mailing com os dados, né, dos clientes, de e-mail, telefone, enfim. Então, o usuário ele tinha toda uma experiência com essa pista de patinação lá na calçada, lá do Center 3, na Paulista, e depois que ele tinha essa experiência, tinha uma loja ao lado, que somente lá que estavam sendo vendidos os produtos da Reebok, que foi um relançamento dos anos 90, desculpa. Então, ou seja, tudo amarrado, né, de forma integrada, você trabalhando toda uma experiência com o consumidor. Eu acredito que é isso, né, que as empresas elas precisam ter em mente quando a gente fala do digital, quando a gente fala da integração do online com o offline, porque hoje não é mais você fazer um anúncio numa Rede Globo, né, de uma inserção aí de 30 segundos, 700 mil reais. E sim você investir nessa experiência com o consumidor para que você consiga ter um alcance de marca, de audiência e trabalhar a mídia espontânea, que é isso que as marcas querem, né? O buzz marketing, que é o boca a boca, e a mídia espontânea. Muito bom, muito bom. Ok, então, gente, então vamos fechando mais um bloco aí, voltamos já já. Ruído. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso quarto bloco, o ruído, né? O ruído é o que conta aí o buzz, o que aconteceu durante a semana, o zoom, zoom, zoom. E aí a gente tem sempre um convidado especial. E o nosso convidado hoje é a Samira Rueda, que de vez em quando participa aqui com a gente. A Samira Rueda é estudante de marketing. Samira, seja muito bem-vinda e conta pra gente aí o que você viu de ruído nesta semana. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu venho trazer aqui alguns ruídos que estão acontecendo no nosso dia a dia. E essa semana vieram algumas informações importantes, porque o futuro depende de nós, né? Então, eu quero trazer aqui algo que é uma grande novidade e que é muita tendência. Então, em primeiro lugar, o 5G, que é um projeto muito grande, que ele já foi apresentado, já foi elaborado e já começou a acontecer no fim de 2019, mas agora em 2020 ele vai entrar na ativa. Nos últimos 2 anos, as redes sociais foram preenchidas, as redes móveis também, com o conceito de hype, e o 5G vai entrar aí nessa tendência junto,
que é o quê? Você vai agora trabalhar, você vai fazer o que você precisa fazer na rua com a internet 5G, que é o que vai acelerar o seu processo aí de utilizar as redes sociais para quem trabalha com isso, até as plataformas que você usa e às vezes está fora de casa, correndo, está fora do escritório, não tem como fazer o home office e está na rua, precisa efetuar um trabalho. Você tem aí agora a 5G que vai facilitar e acelerar a sua vida. Meu Deus, vai deixar mais acelerado a gente ainda, hein, Ju, hein, Renata? O que vocês acham? Vai viver na pilha. Na pilhadaça, né? Porque a capacidade de conectar um grande número de sensores e dispositivos inteligentes em uma rede, ela vai ser aumentada, né? Então, você imagina, tudo aquilo que ou melhor, tudo aquilo que estava conectado, a gente vai ganhar uma velocidade a mais, né? Então, a gente acaba tendo uma mudança bastante radical, né? Na nossa forma de nos relacionarmos, tanto com produtos, quanto enquanto consumidores, ou mesmo quanto produtores de bens ou serviços, né? Eu acho que acelera, né? Eu só acho que a gente também tem que ter um equilíbrio com essa questão de aceleração, né? Porque a gente está, obviamente, no contexto da era da informação, mas a gente também precisa ter uma triagem de tudo, porque senão a gente não foca em nada e acontece várias doenças, enfim, pessoas totalmente já desequilibradas. Por quê? Porque dá muita ansiedade, né? É muita informação, é muita agilidade, é muito tudo, e às vezes a gente precisa parar um pouco, né? Respirar para que a gente consiga também focar no que realmente é preciso. Né? Dessa informação das organizações, isso é bastante positivo, é um retorno muito mais rápido, né? Sensores todos conectados, está falando de IoT, né? Certamente, né? Isso daí para as organizações e para nós também, né? A agilidade, a velocidade, isso não tem dúvidas. A questão é só fazendo um outro contraponto aí para a gente também, né, não se acelerar tanto enquanto seres humanos aí. Acho que você trouxe um ruído para nós aqui agora, né? Estão criando essa tecnologia para a sua geração, a nossa que já está. É isso aí. Que mais, Samira? Sabe que essa semana, incluindo aí no assunto que vocês estão falando, que a Renata trouxe, eu estava observando uma matéria e eu observei que o Japão é o país que mais trabalha, né? Eles não têm fim de semana, sábado e domingo para descansar, eles trabalham a semana toda. O Japão é o país com maior número de suicídios. Exatamente. Então, eles não têm descanso, não têm um tempo para se recompor, e isso acaba trazendo um grande número de suicídios e depressão no país. Dá para usar da forma positiva também, né? Temos que usar a favor, né, Samira? Sim, é o acesso. O segundo ruído que eu trago para vocês é o lançamento do ecossistema dos produtos. É uma conexão de fluxo constante de comunicação entre o cliente e o fabricante. E aí, nessa conexão toda que vai ter, tem a atualização de informações em tempo real. Então, de custos do fabricante, de peças, tudo que vai acontecendo ali na fábrica vai chegar para o cliente de forma muito mais rápida. As empresas estão buscando novas fontes de receita para os seus produtos se conectarem e recompensar os custos que, para eles, na maioria das vezes, são grandes gastos. Como é que é, Samira? Não entendi. Vai sair um produto da fábrica e vai para o mercado, e lá no mercado ele faz um ajuste automático do preço desse produto, é isso? Isso, é como se fosse vocês tivessem um catálogo, e dentro do seu catálogo você sabe tudo que tem no seu estoque, por exemplo. E aí toda vez que sai da fábrica você precisa atualizar manualmente. Então, a partir de agora, isso vai se atualizar, vai ser uma atualização de software muito mais rápida, que o cliente já vai ter essa informação. É claro que você pode privar, sendo você uma fábrica, mas é uma informação mais rápida e eficaz para o seu cliente. Uma etiqueta inteligente, gente. E aí, Ju,
Já viu isso, Renato? Eu já ouvi falar várias vezes, mas não conhecia detalhes de como isso funciona. Eu não sei, seria, por exemplo, tem um exemplo de uma lavadora de roupas, né, que utiliza um determinado sabão, e esse sabão, à medida que ele vai sendo consumido, ele tem um sensor que já avisa ao ponto de venda para já remeter uma nova unidade ali para reposição. É mais ou menos isso? Eu acredito que seja diferente, acredito que seja de forma da administração de dentro da empresa. Então, por exemplo, com a falta de produtos em estoque, com a atualização do produto, uma inovação que esse produto está tendo, isso já vai direto para o software, para o sistema deles. Não, eu acho que também é um pouco similar à tecnologia de dropshipping, né? Que é assim, onde que a empresa ela não tem estoque próprio, ela terceiriza o estoque. E isso também tem vários ganhos para a empresa quando ela não tem o estoque próprio. Exemplo, a Netshoes, ela tinha estoque próprio, né? E é por isso que mais de 10 anos eles não deram lucro, enfim, por conta dessa questão. Então, vários e-commerces hoje em dia, eles têm essa estratégia, né, de você terceirizar o estoque. Então, quando eu peço algum produto, eu, enquanto consumidor, pro lojista, você tem um prazo. Por quê? Porque esse lojista, ele vai terceirizar o estoque, né? Então, ele tem que retirar esse produto de um terceiro. Seriam essas empresas espelhos, ou seja, que acabam retransmitindo esses pedidos para quem, enfim, tem o produto? Pode ser também, né, chamado assim, mas assim, a questão é mais estratégia, né? Porque você imagina você ter estoque próprio. E aí, o que acontece? Você tem um custo gigante. Enquanto, quando você terceiriza isso, você vende aquele produto, mas você não tem, né? E aí você consegue, de diversos fornecedores, conseguir o produto para o consumidor. E principalmente, vamos dar um exemplo, eu tenho uma chuteira número 48, né? Eu preciso de uma chuteira número 48. É muito difícil você ter um estoque de chuteiras número 48. Então, com essa tecnologia de dropshipping, que é essa estratégia de você terceirizar, você consegue atender diversos consumidores. E é por isso que na internet você consegue atender de forma mais assertiva várias demandas. Então, é só fazer um complemento do que a Samira está falando, dessa questão de estoque, o estoque inteligente, porque hoje em dia as empresas elas têm investido muito nisso de dropshipping. Muito bom. Ô Samira, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito legal aí os assuntos que você trouxe e eu queria te agradecer. Aliás, queria agradecer muito a Ju Gorabi, que está sempre com a gente aqui, que legal, né? Contando aqui as histórias, e a Renata, mas antes eu quero que a Ju, né, faça algum comentário, faça um fechamento da parte dela e depois a Renata finalize o programa aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço sempre por estar aqui toda semana participando de bate-papos super bacanas, em que eu aprendo bastante, conheço temas novos, temas super atuais que ajudam a gente a compreender não só o momento atual, mas para onde a gente está caminhando, né? Até para a gente poder se antecipar um pouco a esse futuro. E se antecipar, na verdade, não é atropelar, é enxergar a oportunidade que se apresenta aí com o desenvolvimento de novas tecnologias e ferramentas para negócios. Então, eu agradeço a você, Macir. Obrigada, Samira. Obrigada, Renata. Eu que agradeço, né, por esse momento, que para mim também é um assunto que eu gosto demais, que é realmente... Quando você falou oportunidade, eu vejo isso também, oportunidade. Então, esse momento que estamos vivendo é uma oportunidade para que a gente possa se ressignificar enquanto profissionais, enquanto empresas, para que eu possa abrir a minha mente, para que eu possa me ressignificar em todos os sentidos, né? E novas profissões certamente vão surgir, novas empresas, novas tecnologias. Então, assim, a mensagem final que eu passo é: vamos estar abertos. Por quê? Porque quando a gente está aberto, o universo conspira a favor e a gente consegue trabalhar de forma natural tudo isso.
né? Não vamos ficar com medo, os robôs vão nos substituir, o que vai ser de mim? Não, o robô vai ser seu aliado, né? A gente precisa, não tem como, o robô vai fazer parte do nosso dia a dia, isso não tem dúvidas, mas como que eu posso agregar o que eu faço com essa tecnologia? Então essa que é a mensagem, de que forma que eu possa estar flexível, aberto e resiliente para que eu consiga passar por tudo isso e ter oportunidades, sempre pensando em oportunidades. Essa aqui é a mensagem final para que eu consiga ter a transformação digital. Os Marqueteiros, o programa que surfa nas ondas do mercado.